Bem-vindo ao meu canal, continuação da live do Chico Penteado, do vídeo anterior, ao qual ele diz ser um reptiliano, extraterrestre. Vamos lá. Encontro desse, e eu acredito no que ela me falou, né? E aí eu comecei a pautar minha vida a partir disso. E depois disso eu tive outros contatos, eles apareceram outras vezes. Eu senti a presença reptiliana. Não me considero diferente de ninguém, não, dos outros reptilianos. Acho que existe um exagero e uma demonização dos reptilianos feita pelo David Icke, pelo Alec Collier, que pinta, né, o diabo mais feio do que é, né, os reptilianos como seres extremamente maus, canibais, infiltrados nos governos, fazendo todas as maldades possíveis, né, quando na verdade ele tira o ser humano da história, né, como se o ser humano não fizesse maldades, ou como se o ser humano fosse bom por natureza, o que é ridículo, né. E eu me considero reptiliano em gênero, número e grau, entendeu? Acho que eu sou um reptiliano, digamos, normal. Claro que eu não sou o que as pessoas falam híbrido, né? Eu sou simplesmente reencarnação. Quer dizer, eu tenho uma alma reptiliana lá, entendeu? Mas o meu corpo é humano, meus comportamentos são humanos, meu organismo é humano. Ela só veio dizer, a fêmea reptiliana, que eu tinha uma alma reptiliana que ia ser retornada ao mundo reptiliano na ocasião da minha morte, tá? O que é muito diferente desse negócio de híbrido. Não tem, gente, não tem como ter híbrido de reptiliano na Terra vivendo, porque se você tivesse um corpo reptiliano, primeiro que a atmosfera da Terra não serve, segundo que gravidade é tudo diferente, em segundo lugar, o híbrido não poderia viver entre humanos, porque ia dar pinta, ia aparecer. Quando ele fala sobre híbrido, seria o reptiliano, né? Literalmente dizendo, né? Em corpo físico. Mas ele mesmo entra em contradição. Ele fala sobre conquista por convencimento, que eles têm a ideia de conquistar por convencimento. Assim, então, quem que está, por exemplo, convencendo? Quem que está, por exemplo, preparando a humanidade? A gente vê um termo muito antigo aí, começa pela NASA, que o mundo não está preparado para receber uma visita extraterrestre, uma visita alien. Então, eles citam muito isso daí. Há um mistério muito por trás disso, as coisas não são colocadas às claras, e teve lá o ET de Varginha, existem muitos comentários ali que dá a entender que algo caiu na Terra e foi pego. Agora, e alguns vão naquela tese, né? Mas isso daí vai derrubar as religiões, né? Vai derrubar mesmo as religiões, mas aquele que crê em Cristo, que segue Jesus, que crê na salvação, crê na volta de Jesus, não é religioso. Então, há uma coisa há algo muito diferente aí que o povo precisa entender. Eu prego a Cristo. Então, Jesus, ele fez uma obra na minha vida. Eu ouvi a voz de Deus e dei atento e acreditei na sua palavra. Então, o que ele diz, né? Ele contradiz também na conversa anterior que ele não pode viver, né, os reptilianos não podem viver na nossa atmosfera, né, não tem condições de viver na nossa atmosfera. Então, como eles querem conquistar a Terra? Eles vão viver como aqui? Qual é a intenção de tudo isso? Então, uma contradição muito grande com essa suposta revelação, e eles mesmos não entram em acordo com relação assim à crença de extraterrestre, aliens, e negam a Deus, procuram de toda forma dizer que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia é escrita por homens. Existem muitas coisas que eles colocam aí. É muito diferente. Pergunta da Cristine, ou da Cristine, não sei o nome da pronúncia, não sei qual é a pronúncia certa. Qual é o motivo das ações negativas dos reptilianos, entendo, né? Olha, negativo e positivo é uma criação humana. Bem e mal é uma criação humana. O universo é neutro, tá? Não existe bem e mal no universo.
Existe bem e mal do meu ponto de vista com relação ao seu ponto de vista. Se eu for de um partido político oposto ao seu, ou de um país que é contra o seu, a minha vitória é o bem e a sua derrota é o bem para mim. Mas para você é o mal e a minha vitória é o bem. Quer dizer, e a minha derrota seria o bem para você. Então, por exemplo, o que os reptilianos querem é a conquista da Terra, na base da simpatia, da sedução, né, da persuasão. Quem inventou esse negócio de bem e mal foi o Mani, que foi um profeta do século III lá na Pérsia, né, descende diretamente do zoroastrianismo. E o Ocidente, o cristianismo, ficou muito permeado pela ideia de bem e mal, diabo e anjo, Deus e diabo, o bem versus o mal, o lado escuro da força, o lado certo da força. O Ocidente ele pensa muito assim, né? Mas não existe isso. Existe vitória, existe derrota, existe sucesso, existe fracasso, existe continuidade, existe extinção, tá? Os reptilianos lutam para expandir a sua esfera de influência na galáxia e não podem invadir a Terra porque a Confederação de Planetas não deixa, tá? Isso não pode acontecer. Então essa conquista tem que ser por persuasão, tem que ser por convencimento, convencer os governos da Terra a abraçar os reptilianos como amigos ou como líderes e fazer da Terra um protetorado, tá bom? Espero ter respondido. Interessante nessa conversa, né? Ele entra em contradição dentro da sua própria tese com relação a bem e mal. Quando ele diz assim, né? Não existe bem e mal no universo. Zoroastro, né? Ele diz que Zoroastro é influência para o Ocidente, né? Isso daí é praticamente eles pegam assim algo que eles ouviram sem pesquisar e sem saber. Na verdade, tem muitos acadêmicos que dizem que o que influenciou assim a crença, né, dentro com relação à vida eterna, o Messias, a ressurreição, o juízo final foi Zoroastro, mas não é isso, não tem nada a ver. As escrituras é bem antes de Zoroastro. As escrituras, o povo de Israel tem história. As escrituras ela tem uma sequência de história. E ele usa a base de, por exemplo, ele vai falar também lá sobre Anunnaki, eu vou falar alguma coisa também sobre isso daí, eu tenho um vídeo sobre isso, e ele mesmo começa a entrar em contradição. Ele não tem um consenso com relação ao que se diz assim, bem e mal. Não tem, nenhum homem tem consenso. As escrituras, ela revela claramente, assim, nos explica a conduta do homem, e quando fala conhecimento do bem e do mal, a gente vê lá em Gênesis, né? Teve lá o primeiro homicídio, teve lá a desobediência, teve lá a mentira de Satanás. E a serpente é um réptil. Interessante assim essa crença de reptiliano, extraterrestre reptiliano, vocês verem como tem ligação isso daí. É muito interessante isso. Como é o seu mundo? Olha, não é dado a nenhum ser vivo da Terra, nem eu, nem ninguém, saber detalhes da vida reptiliana, tá? Não é permitido, eles não a liberam, esse tipo de coisa. O que eu posso dizer, o que eu sei é que é uma monarquia feminina, governada por uma fêmea suprema, cruel, mandona, que faz um casaco com as suas rivais, é a tradição, né? Mais metafórica essa expressão. Ela faz um casaco com o couro das rivais, porque só pode ter uma rainha, uma imperatriz suprema. As fêmeas são mais bravas que os machos. E outra coisa são as 4 leis, né? Sou bom para quem é bom para mim, sou mal para quem é mal para mim. Todo reptiliano é um senhor. E obediência e recompensa são os 4 princípios, tá? Então, por exemplo, você deve ser recíproco, você não deve ser bonzinho nem malzinho. Você é justo quando você dá para os outros aquilo que eles te dão, tá? Obedecer sempre, porque a obediência é ordem. E a ideia de conquistar mundos, de conquistar coisas, de ser um senhor, entendeu? Quando você é um reptiliano subordinado, você se lança pelo espaço afora em busca de novas conquistas, de novas coisas, entendeu? No mais, entendeu? Existem várias vertentes de reptilianos, existem reptilianos de
de vários mundos, em vários planetas habitados, né? Derivados de répteis dos seus respectivos planetas, e eles têm diferentes características. Uns podem ser mais ferozes, outros podem ser mais amigáveis, uns podem ser carnívoros, os outros são vegetarianos, e por aí vai, entendeu? Nessa conversa que ele fala, a líder reptiliana, a gente vê que ela é dominadora. E então, se ela é dominadora, existe interesses, poder, lei do mais forte. Então, não é diferente do que acontece no nosso mundo. Dá a entender que o que eles assim, a linha deles assim, acreditam que, quer dizer, o mundo tem que estar unido, o mundo tem que chegar tem que concluir alguma coisa. Eles usam o termo, a vibração tem que ser igual, nós temos que ser unidos para que estejamos preparados para receber os extraterrestres. Então, faz toda como dizer assim, uma sequência, né, cria-se, né, uma expectativa, né, dentro disso daí, né, é muito interessante. Agora, a gente vê assim o quanto, né, esses enganos assim são, a palavra de Deus assim, ela nos ensina realmente, né, conforme o que ele diz no vídeo, por exemplo, as 4 leis. O que são as 4 leis, né? Bom para quem é bom, mal para quem é mal. Né? A gente vê aqui, ó, por exemplo, a palavra de Deus, Romanos 7,7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiceis. Então, se a lei não dissesse para não matar, eu não sabia, matar seria normal, né? Agora, a gente vê aqui, ó, Evangelho de Mateus, Jesus dizendo, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Deus, que está nos céus. Gente, isso é evolução. Isso é uma pessoa ser melhor, uma pessoa ser, né, como diz assim, mais correta. Né? Agora, Jesus veio ensinar, porque o mundo jaz no maligno, o mundo ele está perdido. As pessoas que não conhecem Deus, que não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, faz o que quer, age como quer. E não é diferente o que ele tem passado ali. Então, a gente vê que praticamente é mais um engano aí, envolvendo aí muitas coisas, né? Vamos continuar. Tá? O que os reptilianos querem sempre, e o que os extraterrestres de uma forma querem, é aumentar suas rotas comerciais, é aumentar seu contato com planetas. E para isso eles precisam da simpatia do ser humano, não é conquista de planeta. Simpatia do ser humano começando pelos governos. Então, os extraterrestres, de uma forma geral, desejam um governo planetário unificado, entendeu? Como tentam lá os globalistas, digamos assim, fazer um governo planetário com uma língua, o inglês, vamos dizer, como língua franca, o inglês, o chinês, o árabe, talvez o espanhol, não mais do que 4, 5 línguas, uma moeda unificada, seja o dólar ou o Bitcoin, sei lá, entendeu? E sem tantas diferenças religiosas, né? Ou minimizando as diferenças. Porque, na verdade, a Terra precisa ser representada por um líder. Tem que ter um presidente da Terra, um rei da Terra, entendeu? Um imperador da Terra. Alguém tem que representar a Terra para fazer essas negociações. Os extraterrestres não fazem negociação com países individualmente, faz com os Estados Unidos, considerando os Estados Unidos os donos do mundo, ou com a China, talvez, atualmente, entendeu? Mas não é, assim, uma coisa boa para os extraterrestres, porque eles não querem ter que lidar com tribos, né? Eles vão considerar os países como tribos, né?
tribo isso, tribo aquilo, uma contra a outra. Isso não dá um progresso planetário legal. Os extraterrestres querem, os reptilianos querem ganhar essa influência, como os pleiadianos, né, os confederados, que são chamados confederados, os extraterrestres de aparência humanoide, desejam essa aproximação, mas em termos diferentes. Os reptilianos oferecem tecnologia, os Greys, os reptilianos oferecem tecnologia, e os pleiadianos, os humanoides, na verdade o ser humano que é humanoide, porque o humano que é imitação deles, né? Os pleiadianos e os liranos, etc., alfa centaurianos e tal, querem que o humano progrida mais antes de fazer esse contato. Então esse contato é adiado pelos humanoides, não pelos reptilianos. No que depender dos reptilianos, eles abriram a porteira e fazer um negócio com o humano do jeito que ele é, do jeito que ele está agora, sem mudar muita coisa. É muito interessante, não é coincidência, né? Nós vemos em Tessalonicenses assim, a palavra de Deus fala sobre um líder mundial, e também aqueles que não receberam a verdade, para se salvarem, receberam a operação do erro, praticamente. Receberam a operação do erro. Então, o que diz aqui em Tessalonicenses? Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. É interessante ler todo o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ali fala realmente com relação ao líder mundial, e fala realmente da rebeldia do mundo por não aceitar a verdade. É por isso que Jesus foi crucificado, né? Então, é aí que nós vemos. Então, todo esse espírito que realmente se manifestando como se fosse um reptiliano, se fosse um Anunnaki, que se fosse como um pleiadiano, como ele cita aí algumas confederações, vocês verem que fazem... Isso é um caminho. É o caminho que ele está seguindo, é a missão que ele está seguindo, que negam a Deus, negam as Escrituras, negam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e aí nós vamos vendo aí as contradições, e o que eu quero mostrar assim para vocês, esclarecer nesse vídeo, é realmente que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus está voltando, e o mundo está jogado em muitos enganos. Isso é uma linha de, praticamente, aqueles que acreditam e alienígenas, aqueles que seguem, né? Então, na verdade, eu estou falando tópicos aqui, mas tem muitas coisas aí que nós podemos aí esclarecer. Aqui, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Então, o mistério da injustiça está operando. Eu vejo assim, em muitas assim que canalizaram assim espíritos, todos esses espíritos falam contra a palavra de Deus. E quem fala contra a palavra de Deus? É o espírito do anticristo. O inferno é organizado. O anticristo, o contrário a Cristo, ele vai vir no mundo. Está escrito, é profecia. Então, o cenário está sendo preparado. Religiões, união, né? Se fala em união. Começa aí pelo catolicismo romano, né? Se fala sempre em união. Tudo que fala de Deus é bom, e não é isso, gente. Então, eu não sou dono da verdade, mas eu sigo a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E assim vamos prosseguir. Como vocês semearam a terra, os reptilianos? Não foram os reptilianos, foram uma raça humanoide. Os Anunnakis, descritos pelos Zecharia Sitchin, são humanoides, até porque está escrito nas escrituras sumérias e bíblicas, etc. O bíblica vem da Suméria, na verdade, vem da cultura suméria em grande parte, como já dizia o Zecharia Sitchin. A origem do judaísmo, do cristianismo vem muito de lá. A sua imagem e semelhança. Então o ser humano não tem aparência réptil, então não foi o reptiliano que fez. O reptiliano não faria um ser de aparência humana. Ele não teria porquê. Esses humanos que foram fabricados com um genoma de mistura de homem-macaco com o extraterrestre, o Anunnaki, né?
dá um indivíduo que é meio inteligente, ele é mais inteligente que um macaco, menos inteligente que os Anunnakis. Então esse ser é criado para ser escravo, ele é o Lulu. O Lulu é o escravo dos Anunnakis, e os Anunnakis eram humanos, os Anunnakis eram, sei lá, pleiadiano, algum tipo de ser desse tipo aí, lirano. Aí eles vêm de bonzinho, né? Reptiliano não presta, reptiliano é nojento. Mas quem fez o ser humano não foi o reptiliano, entendeu? E quem fez o ser humano dar errado, e ser burro, e ser inconsistente, ou fazer coisas loucas aí, ser incapaz de se organizar muito bem, é do genoma dado pelos seres extraterrestres de aparência humana, que fizeram o ser humano humano. Senão o ser humano seria escamoso, teria aquela sobrancelha, aquela orelhinha, aquele olhinho riscado, etc. Seria um misto de reptiliano com humano feito para ser escravo. Isso é normal no mundo extraterrestre, a fabricação de modelos híbridos para executar serviços em planetas. Isso aí é comum, isso aí todos fazem, tá? Não tem santinho nessa história, tá bom? Muito bem. O termo união de religiões, ecumenismo, no mundo é complexo. Vai acontecer o cumprimento da volta de Jesus para realizar o plano da salvação, mas nem todos serão salvos, pois ainda negam que Jesus é o Senhor. Jesus confrontou a conduta do homem, por isto que o crucificaram. Jesus é nosso mestre, o único que mostrou na prática como devemos viver e proceder neste mundo que cada um faz sua justiça, a justiça com sua própria mão, do seu modo de pensar e do seu jeito. Não do modo que o Chico, né, que ele fala com relação ao bem e mal. Não tem um senso de entendimento, entra em contradição, é um caminho incerto. Agora, nesta última parte, né, para nós concluirmos, ele fala de Anunnaki, os Anunnakis, que o homem veio dos Anunnakis, né? Ele pega lá no livro de Enki, os encontrados ali dos escritos, né, antigos da Mesopotâmia, e o livro de Enki, só um resumo para vocês entenderem, né? São natural do planeta Nibiru, aquele Nibiru lá que fala que vai vir para o mundo, e existe uma bagunça aí, um monte de crença dentro disso daí. Anu é o governador, pai de Enki e Enlil, esses dois supostos extraterrestres. Enki vem à Terra, relaciona-se com duas mulheres, quer dizer, já existiam mulheres. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. E gera Adapa e Tite, é uma versão de Adão e Eva. E aí nasceu Abael e Caim. Adapa e Tite, né? Uma nova classe de terrestres, é o que eles falam. E ali tem também todo um conteúdo, eles falam também uma versão do dilúvio, né? Então você vê que realmente esse livro, né? Eu estou falando alguma coisa sobre ele aí eu vou deixar na descrição aí o vídeo, né? Que eu estou explicando. Então eles não têm conhecimento, junta tudo, tem a tese deles e aí vão fazendo todo esse embaraço. Esperam aí a vinda de extraterrestres para, como diz assim, dar solução no mundo, porque o homem almeja a melhora no mundo, né? Mas ele não sabe como melhorar o mundo. O homem não quer se melhorar. Essa é a verdade. E então, como está escrito, Jesus, ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Então, o mundo está perdido. Então, é por isso que, né, tem mortes, tem, sabe, tristeza, tem roubos, furtos. O mal está aí. Então, o mal, ele é claro diante de nós. E aí ele fala um absurdo desse que o mal não existe, né? E depois entra em contradição. Então, só para nós concluirmos, né? Gostaria que você deixasse seu comentário e sugestão de algum tema dentro né? Ou outro assunto que nós podemos falar. Compartilhe, dê aí o seu like e até a próxima.